pessoal, tudo bem? Antes de começar a nossa aula sobre constante de equilíbrio químico, se inscrevam no canal, compartilhe nossos vídeos, assista às nossas playlists. Vamos passar no vestibular. Estamos aí para ajudar você, beleza? Como nós estávamos falando na nossa última aula sobre equilíbrio químico, o equilíbrio químico dinâmico, ele acontece quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam, certo? Aqui nós temos, então, a clássica generalização de uma equação química. A mais B forma C e D, ao passo que C e D reagem entre si, formando A e B no equilíbrio. Mas, Zuzão, o que é esse A em vermelho, esse B em vermelho, esse C em vermelho, esse D em vermelho? São coeficientes estequiométricos. Mas o que isso importa na constante do equilíbrio? Vamos lá, vamos verificar isso aí. Bom, então nós temos aqui a reação no sentido direto, né? Direto. E aqui a equação no sentido inverso. Muito bem, vocês já viram isso na última aula. E se não viram, fica o convite para assistir. Beleza? Então, para se calcular a velocidade de uma reação no equilíbrio químico no sentido direto, a gente utiliza de uma constante K, certo? Multiplicada pela concentração do reagente A, elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Está aqui, ó. A entre colchetes é a concentração molar e A, esse Azinho aqui, é o coeficiente estequiométrico, multiplicado por B. Certo? Então, quer dizer que isso aqui é a concentração dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Então, quer dizer que a velocidade do sentido da reação direta é igual a uma constante K, que multiplica a concentração dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Da mesma forma, a gente pode calcular a velocidade no sentido inverso. Então, a velocidade no sentido inverso nada mais é do que a concentração dos produtos C e D, entre o colchete ali, certo? E elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, vamos acompanhar aqui, ó. Velocidade no sentido inverso é a constante K multiplicando entre colchetes aqui a concentração molar do reagente C, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que multiplica a concentração molar da substância D elevado ao seu coeficiente estequiométrico. O equilíbrio químico, como eu estava dizendo a vocês, ele ocorre quando as velocidades da reação direta e da reação inversa se igualam. Se as velocidades se igualam, eu posso afirmar que a velocidade no sentido direto e inverso acontece quando eu tenho uma situação de equilíbrio químico. Então, se velocidade no sentido direto é igual à velocidade no sentido inverso, eu posso dizer que essa sentença matemática aqui também é igual a essa sentença matemática. E foi por isso que eu escrevi isso aqui, ó. Constante K, que multiplica a concentração de A elevado ao seu coeficiente, que multiplica a concentração de B elevado ao seu coeficiente, é igual a constante K, que multiplica a concentração de C elevado ao seu coeficiente, que multiplica D elevado ao seu coeficiente. Então, eu simplesmente igualei essas concentrações. Agora, eu posso rearranjar essas equações. Então, vamos comigo aqui, ó. Voltando aqui, eu posso pegar essa constante K e jogar do outro lado. Mas se eu jogo do outro lado, eu tenho que jogar ela dividindo, porque aqui ela está multiplicando. E essa galera aqui, ó, as substâncias A e B, eu posso jogar do outro lado dividindo e vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, a constante K direta e inversa estão dividindo e produtos aqui em cima, elevados aos seus coeficientes estequiométricos, estão dividindo aqui os reagentes elevados ao respectivo
coeficiente estequiométrico de cada um. Beleza? Quanto a isso, ó, constante K no sentido direto, constante K no sentido inverso, eu posso simplificar isso aqui, ó, no chamado Kc. O Kc nada mais é do que a constante de equilíbrio químico. Constante de equilíbrio químico é a constante K da reação no sentido direto dividido pela constante K da reação no sentido inverso. Então, a gente simplifica isso como Kc. Então, o Kc nada mais é, ou seja, a constante de equilíbrio químico nada mais é do que a concentração dos produtos elevados aos seus coeficientes dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Beleza? Na prática, a gente tem basicamente a constante de equilíbrio colocada em gráficos aqui. Vamos pensar comigo. Ó. A gente pode, num primeiro momento, deslocar o equilíbrio químico no sentido dos produtos. Então, os produtos estão sendo favorecidos. Se os produtos estão sendo favorecidos, vejam só, nós temos, então, reagentes que foram altamente consumidos e produtos que, em virtude disso, foram amplamente formados. Então, quer dizer o seguinte... Opa, deixa eu voltar aqui. Então, quer dizer que nessa situação em que eu tenho um maior deslocamento do equilíbrio no sentido dos produtos, o meu Kc ele é elevado. Então, aonde é o Kc? Onde é a constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio é a distância entre as curvas de produção de produtos e consumo de reagentes. Nós temos um segundo panorama, que é o deslocamento da reação no sentido dos reagentes. Vejamos então. Quer dizer que eu coloquei um reagente para reagir e pouco dele foi consumido. Logicamente que nessa situação em que pouco reagente foi consumido, eu tenho pouco produto sendo formado. Então, quer dizer que a distância entre essas curvas, né, a curva de consumo de reagentes e a curva de produção de reagentes, é uma distância alta. Então, pelo fato do equilíbrio químico ser voltado aos reagentes, eu tenho um Kc bastante baixo. E aí eu tenho uma terceira situação. Uma terceira situação é onde eu tenho uma certa quantidade de reagentes sendo consumidos e uma certa quantidade de produtos sendo formados. Então quer dizer que o fato dessa reação ser minimamente deslocada no sentido dos produtos já faz com que ela tenha um Kc maior que 1, certo? Tudo bem, pessoal? Agora, pelo contrário, aqui, no caso desse gráfico do meio, meu Kc é bem menor que 1. Tranquilo, pessoal? Só para ter uma noção gráfica dessa questão, dessa constante de equilíbrio químico. Beleza? Então, não se esqueça, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, de indicar os vídeos, compartilhar o nosso canal, de compartilhar as nossas ideias, as nossas playlists a quem não tem condição de assistir aulas aí, principalmente na pandemia. Então, passe adiante, reconheça aí o nosso canal em relação aos canais de química da internet. Tamo junto, muito obrigado aí, valeu!